Vamos lá. Segundo dados oficiais, os índices de violência na região do entorno do Distrito Federal são considerados um dos maiores do país. E a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aqui do Senado Federal abriu uma série de audiências públicas para fazer levantamento sobre esse problema e achar prováveis soluções. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Rodrigo Hollenberg, que justamente presidiu esse primeiro painel. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A violência no entorno do DF, ela persiste, apesar de esforços conjuntos do Distrito Federal, do governo de Minas e de Goiás. E qual seria, nessa primeira audiência pública, a sua impressão das origens do problema? Bom, primeiro é uma alegria participar mais uma vez desse programa. Bom, eu quero registrar que nós precisamos conceber o entorno e o Distrito Federal como uma coisa só, como uma região metropolitana com características diferentes, mas também com muitos problemas comuns. E o que a gente está percebendo, com base nos dados oficiais dessa primeira audiência pública, é que nós temos uma explosão de violência no Distrito Federal e em toda a região. No Distrito Federal, para que vocês tenham uma ideia, nós tivemos um aumento de 13% no último ano no número de homicídios, de 26% no número de estupros e de 33% no tráfico de drogas. São números muito expressivos. E se no Distrito Federal o contexto da violência já toma tamanha gravidade, no entorno ainda é muito pior. Nós temos uma média nacional de 26 homicídios por 100 mil habitantes. Em algumas cidades do entorno do Distrito Federal, nós temos uma média de mais de 70 homicídios por 100 mil habitantes. É uma situação alarmante, gravíssima, e até aqui as ações conjuntas do governo do Distrito Federal, do governo de Goiás e da União foram absolutamente insuficientes para conter a onda de violência. Qual é a principal causa? Bom, como moradora do Distrito Federal, eu posso testemunhar o seguinte, que esses aumentos não estariam associados a um policiamento deficiente veja bem, da cidade. Tudo bem que esse é o final do problema, não é o início, né, senador? Não é exatamente a causa, né? A questão da segurança pública é sempre muito complexa. Existem várias causas que levam ao aumento da violência. Agora, algo precisa ser feito, o governo precisa investir em tecnologia, investir em informação, investir em comunicação, ou seja, enfrentar de forma diferente do que vem enfrentando até hoje o crime. Porque o que a gente percebe pelos dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal é que o governo vem fracassando no combate ao crime. Se a gente perceber isso no contexto de toda a região metropolitana, a situação ainda é mais grave, porque em função dos limites territoriais, há dificuldade de uma ação conjunta de Goiás, do Distrito Federal e da União no combate ao crime em toda a região do entorno. Nós temos diferenças sociais muito grandes. Nós temos as cidades do entorno do Distrito Federal, hoje convivem com a carência absoluta. Carência de serviços de saúde, de serviços de educação, de infraestrutura, de cultura, de esporte, de lazer, de falta de emprego, de baixíssima renda per capita. Para que vocês tenham uma ideia, a renda média per capita anual no Brasil é em torno de 16 mil reais anuais por pessoa. No caso do Distrito Federal, que é a maior renda média per capita anual, está em torno de 50 mil reais. Nós temos cidades do entorno muito próximas ao Distrito Federal, limítrofes ao Distrito Federal, como Águas Lindas, por exemplo, que a renda média per capita anual é de R$ 2.800. O Novo Gama de R$ 3.300. Portanto, nós precisamos enfrentar o problema social com investimentos nessas cidades, com geração de empregos, com geração de oportunidades, com melhoria da infraestrutura de educação, de saúde e de segurança. E, é claro, também temos que ter medidas repressivas de combate ao crime. Seriam essas diferenças sociais tão gritantes que fariam com que a violência se concentre nessa região? Por que especificamente aqui é tão mais violento do que em outros lugares? É por essa diferença tão grande de realidade? Sem dúvida, esse é um dos problemas que precisa ser enfrentado. E ele precisa ser enfrentado conjuntamente, de forma articulada. Até pouco tempo atrás, essa região do entorno ela ficou absolutamente abandonada
Historicamente ela vem sendo abandonada. O Distrito Federal entende que não tem nada a ver com isso. O governo de Goiás entende que isso a responsabilidade maior é do Distrito Federal. E o fato é que essa população fica desassistida. E é importante ressaltar que cidades como Águas Lindas, como Novo Gama, como Cidade Ocidental, como Valparaíso, como Planaltina de Goiás, a própria Santo Antônio Descoberto, que já existia como vila, mas que passou a ser cidade em função de Brasília. Essas cidades nasceram em função de Brasília, dependem de Brasília, portanto é responsabilidade também do governo do Distrito Federal investir no entorno para melhorar as condições de vida dessa população. Senador, o senhor tem projeto de lei no sentido de ajudar nessa administração dessa região que acaba relegada pelo governo de Goiás e não assumida pelo governo do Distrito Federal, não tem? O senhor tem projeto nesse sentido, não tem? Não, na verdade, nós apresentamos uma ideia para o debate e que resolvemos deixar para apresentar uma proposta após esse ciclo de debates que nós estamos realizando na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, em que nós vamos abordar diversas temáticas do entorno, não apenas a questão da segurança, mas da saúde, da educação, do desenvolvimento econômico, da infraestrutura. Agora, o certo é que nós precisamos integrar o Distrito Federal, Goiás e a União em ações conjuntas que garantam não apenas recursos, mas que, no meu entendimento, tenha uma instituição, e nós estamos trabalhando, estamos debatendo a conveniência da criação de uma agência de desenvolvimento dessa região metropolitana, que seria o braço executivo das políticas públicas a serem desenvolvidas na região do entorno do Distrito Federal. No início da nossa entrevista, o senhor bem que ponderou que há um esforço já tanto da União, governo do Goiás do DF, no sentido de melhorar essa situação. O senhor acha que já é possível apontar onde esses esforços não são bem sucedidos, ou o senhor consegue ter uma opinião mais bem formada, obviamente depois do painel? Bom, em primeiro lugar, eu diria que essa integração é muito tímida, né? Nós precisamos de uma integração muito maior. E é importante que o Distrito Federal assuma uma responsabilidade maior na região do entorno, cobre de Goiás uma atenção maior na região do entorno e que também convoque a União para participar. E nesse caso, não apenas com investimentos que são muito importantes em infraestrutura, como os investimentos que serão realizados pelo PAC do entorno, que está para ser lançado pelo governo federal, mas ainda não foi lançado, mas também como ações regulares, permanentes, né, de melhoria de investimentos em educação, em saúde, em segurança. Por exemplo, sistema público de saúde. Nós vivemos um sistema público de saúde no Distrito Federal extremamente sufocado porque recebe uma demanda de várias regiões do país. Se nós continuarmos apenas investindo na saúde pública do Distrito Federal, achando que melhorando os hospitais de Brasília nós vamos resolver o problema de saúde, nós não vamos. Nós precisamos também investir em atendimento básico de saúde na região do entorno, nós precisamos investir em hospitais na região do entorno, porque para que os atendimentos mais simples e de média complexidade possam ser feitos na própria região do entorno, cabendo ao Distrito Federal apenas aqueles atendimentos de maior complexidade para as pessoas que moram na região do entorno do Distrito Federal. É uma questão de mudança de visão, de perceber que nós temos que compreender e planejar o desenvolvimento do Distrito Federal articulado com toda a região metropolitana. Não dá para imaginar o Distrito Federal apenas como uma ilha. Senador, para concluir, essa foi apenas uma primeira audiência pública. Como é esse plano de trabalho na Comissão de Desenvolvimento Regional? Nas próximas segundas-feiras, nós vamos realizar diversos debates. Vamos tratar da questão da educação básica, da educação superior e da educação tecnológica. Vamos tratar da questão da saúde pública, que é um problema que amargura a população de toda a nossa região, e vamos tratar também de desenvolvimento econômico, com foco em infraestrutura de energia elétrica, de água, de saneamento e também com políticas de desenvolvimento econômico propriamente dito para toda a região. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, e a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman, e se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.gov.br/TV.